Olá, neste vídeo iremos realizar a apresentação sobre a representação de espaços sociais e a crítica de costumes, incluindo a moda e a educação dos jovens da burguesia dos estratos mais elevados, da obra Os Maias. A ação dos Maias decorre, em grande parte, em vários lugares de Lisboa e dos seus arredores, como em Sintra. No entanto, na infância e na juventude de Carlos da Maia, o personagem e o seu avô vão encontrar-se na Quinta da Família de Santa Olávia e em Coimbra. Esses lugares, que constituem o espaço físico do enredo do romance, são olhados de outra forma quando criam ambientes povoados com personagens da narrativa e proporcionam momentos de caracterização de grupos sociais, de figuras individuais e, sobretudo, de críticas de costumes. A estes cenários que convidam à análise de comportamentos e de personagens, dá-se o nome de espaço social. Lisboa é o grande palco onde se desenrola o enredo dos Maias, porque é na capital portuguesa que se movimenta a sociedade nacional, que é estudada e criticada no romance. É nos episódios que têm lugar em vários espaços de lisboetas e dos arredores da cidade que assistimos aos vícios e à decadência da sociedade burguesa da segunda metade do século XIX. Subtilmente, estabelecem-se contrastes entre Lisboa e outras capitais europeias, sobretudo Paris e Londres, para melhor dar a conhecer os vícios cívicos e civilizacionais do nosso país. Entre vários espaços da capital, onde a ação do romance se desenrola, destaca-se o Ramalhete, a Casa dos Maias em Lisboa, que alberga a família ao longo de várias gerações e que, por isso, assiste aos seus reversos e aos momentos trágicos. É ela que corresponde à noção de lar da família na capital. Por outro lado, a Quinta de Santa Olávia, propriedade dos Maias no Douro, representa as origens rurais da família, o que lhe confere uma ligação ao campo, à natureza e ao que há de mais genuinamente português, e não foi corrompido pela cidade. Funciona também como um santuário onde Carlos cresce e o avô Afonso se refugia. Já a Toca, Vivenda dos Olivais, com um nome simbólico e que serve de ninho ao amor de Carlos e Maria Eduarda, é um lugar afastado e resguardado do epicentro da vida social de Lisboa. Por fim, a Vila Balzac é a casa que acolhe os amores de Egg e de Raquel Cohen. Ambas as casas estão marcadas pelos signos dos sentimentos impuros, a primeira porque está associada ao adultério e a segunda ao incesto. No Hotel Central, onde jantam Carlos, Ega e outros personagens da narrativa, o leitor assiste a uma discussão literária e às reflexões trocistas sobre a situação política e económica de Portugal. Nestas confraternizações entre personagens com formação e com relevo na vida nacional, não só observamos a indiferença e insensibilidade perante a decadência do país, como a incapacidade de alguns membros da elite lisboeta se comportarem com civismo e dignidade. No episódio das corridas de cavalo, o narrador critica e caricatura uma sociedade que aplaude a organização das corridas na sua ânsia de imitar o que de melhor há lá fora, sobretudo em Paris, modelo da civilização. Porém, como em Portugal não havia a tradição nem o hábito de realização de tais eventos, uma vez de um grande acontecimento mundano, assistimos a um grande fiasco, a mais uma manifestação do gosto pela aparência e pelo postiço, em detrimento daquilo que seja autêntico e genuinamente português. No jantar, em casa dos condes de Govarinho, é a classe dirigente da nação, representada pelo conde de Govarinho, político proeminente, e por Sousa Neto, alto funcionário na instrução pública. Ambos revelam a sua falta de cultura, bem como a mediocricidade das suas ideias e das propostas que têm para o país. Tal facto é notório quando estes personagens abordam tópicos relacionados com a educação das mulheres, a filosofia e a literatura. No episódio A Corneta do Diabo e Jornal da Tarde, é criticada a parcialidade do jornalismo e também a corrupção e sensacionalismo presente neste. No Sarau Artístico no Teatro da Trindade, critica-se a futilidade da sociedade burguesa e o atraso cultural do país, e por fim, no passeio final, está presente a ideia da degradação progressiva de Portugal. Um recurso que parece ser usado em todo o livro é o da apresentação dos personagens a partir daquilo que têm vestido. Chama a atenção que, mais do que qualquer outros elementos, seja a roupa um ponto de partida do narrador que, propositadamente, faz com que cada personagem entre em cena acompanhada de uma minuciosa descrição do seu traje. Deram a entender que a moda tinha um papel importantíssimo na representação dos personagens e, consequentemente, do que estes representam, seja os seus interesses, nacionalidade, classe social, personalidade ou outros. Por exemplo, Eusébiozinho, desde a infância é marcado pelas cores escuras, sinais anunciadores da ave de rapina, que o personagem se transforma quando adulto, deixando claro que,
Do interior ao exterior, Eusébiozinho é um personagem sombrio. Outro exemplo pode ser Alencar, que propositadamente tem um vestuário fora do tempo, por este ser fiel ao romantismo, que era algo já antiquado para a época. Ou até Maria Eduarda, que está isenta de qualquer forma de exagero, estando as suas roupas marcadas pela sobriedade e pela elegância, quase sempre assinaladas pelo preto e pelo branco. A racionalidade, a inteligência, o bom gosto e o equilíbrio são sinais de sua personalidade materializados no seu vestuário. Na obra dos Maias existe o confronto entre dois tipos de educação opostos, a tradicional portuguesa e a inglesa. A educação portuguesa caracteriza-se pelo recurso à memorização, devoção religiosa com a concessão punitiva do pecado, ao estudo do latim como língua morta, à permanência em casa, ao receio de contacto com a natureza, à desvalorização da criatividade e do juízo crítico, transformando a vontade própria, arrastando os indivíduos para a decadência física e moral, e a superproteção por figuras femininas. O lema orientador deste modelo é a superproteção e a valorização do saber livresco. Os personagens que representam este modelo educativo são Pedro da Maia e Eusébiozinho. A educação de Pedro da Maia pelo padre Vasques é influenciada pela mãe, Maria Eduarda, Runa. Esta acabou por torná-lo um fraco, sem vontade própria, melancólico, incapaz de suportar e reagir a um choque emocional, o que promoveu ao seu casamento apressado e mais à frente ao seu suicídio. A educação de Eusébiozinho, que foi ministrada pelo abade Custódio, tornou-o uma criança mole, amarela, triste e fraca, que em adulto torna-se um corrupto, um cobarde e com um casamento infeliz. A educação inglesa caracteriza-se pelo privilégio do contato com a natureza, do exercício físico, da aprendizagem de línguas vivas como o inglês, da criatividade e do juízo crítico, do rigor metódico e da ordem e, por fim, a dever e entretenimento da vontade. O lema orientador deste modelo é alma sã e em corpo são. O personagem que representa este modelo é Carlos da Maia. Carlos da Maia foi educado pelo Mr. Brown sob a alçada do seu avô, Afonso da Maia. Apesar desta educação, Carlos falha porque este se encontra-se desinserido do meio. Isto é, teria sido uma educação positiva se Carlos vivesse em Inglaterra, mas o seu temperamento de português fez-lo tornar-se igual aos outros. Os personagens que representam este modelo educativo é Carlos da Maia. E este foi o nosso vídeo, espero que tenham gostado. Obrigado por assistirem.